Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que une com maestria a prática e a pesquisa no universo jurídico, trazendo à tona um tema profundamente atual e sensível: o trabalho na era digital e seus impactos na vida de tantos jovens trabalhadores. Estou falando da advogada, professora, palestrante e pesquisadora, doutora Juliane Marcelino Araújo, autora da obra Trabalho Plataformizado no Brasil, o mercado econômico e jurídico na era digital, um livro que investiga com profundidade as relações de trabalho por aplicativos e os desafios de proteção e responsabilidade neste novo cenário econômico e jurídico. Vamos juntas então mergulhar nesse tema que toca a juventude brasileira e levanta importantes reflexões sobre direitos, segurança e justiça social. Juliane, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário para a gente falar de um tema tão atual e necessário. Obrigada, Renata. Estou muito honrada de estar aqui falando um pouco mais sobre as nossas pesquisas, os nossos estudos, as nossas literaturas, né? E nesse programa especial que fala sobre literatura, que dá a oportunidade para a gente, né, mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Júlia, conta pra gente, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação e você falou que esse tema você já começou a trabalhar na graduação, então já faz alguns anos que você está trabalhando esse tema. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, né, de falar sobre essa questão é uma palavra difícil, hein? Plataformização. Plataformização no Brasil, no trabalho no Brasil, que na verdade está falando das plataformas, né, digitais, que pós-pandemia a coisa estourou completamente. Fala pra gente. Então, eu sempre tive vocação desde a graduação, eu sempre gostei de estudar o mundo do trabalho, eu já sabia que eu ia ser advogada trabalhista, empresarial, eu sempre gostei de todo o significativo que traz o trabalho para a gente, né? Nos honra, nos dá, dignifica. Então, é uma coisa muito bonita que sempre veio de mim, meus pais muito trabalhadores sempre me ensinaram a importância e desde então eu sabia que queria ir para essa área. Quando eu estava fazendo a graduação, foi em 2017 a minha pesquisa que eu decidi fazer a graduação no final de curso sobre a terceirização, que lá estava se mudando em 2017. Quando veio a reforma trabalhista, quando veio a lei de terceirização, que antes não podia terceirizar e agora pode. Então, teve uma mudança muito significativa no mundo do trabalho, que inclusive esse mês está sendo discutida a pejotização do trabalho, que vem dessa terceirização lá de 2017. Então, a gente começou a estudar isso porque eu já vi nisso profundas mudanças no mundo do trabalho, que é o quê? Não é mais aquele modelo CLT e sempre vai ser CLT. Estava havendo alternativas, né, de trabalhos de prestação de serviço, de terceirização, de contratar um fulano de tal. Então, assim, eu comecei estudando a terceirização. Fiz a minha pós, fiz a publicação e o meu mestrado sobre a terceirização, que é esse livro. Esse aqui é o de mestrado, o julgamento da terceirização entre a justiça social e a livre iniciativa. É a ponderação, né? O que deve predominar é a livre iniciativa, a justiça social. Então, essa é a discussão atual até hoje, né? E a plataforma do trabalho é uma forma de terceirização também, né? Que é uma plataforma que intermedia, vamos lá, o exemplo mais clássico é o restaurante que está contratando um motoboy, ela vai por meio da plataforma e contrata. É um modelo de terceirização também, né? Não é o contrato CLT, como a gente está acostumado. Então, a plataformização é uma terceirização também, no meu ver. É uma forma de terceirização do trabalho. E o que isso incide? Então, a gente vai discutindo, principalmente a gente fala para a juventude, que é o que mais utiliza esses meios de ganhar dinheiro, de renda, né, por meio da plataforma. Justamente, eu acho que o público mais afetado com essa transformação no mundo do trabalho são os jovens, né? Porque esses aplicativos, gente, outro dia uma amiga minha,
A Joyce Baricala estava entrevistando um rapaz e tal, do iFood, tal, super novo e tal. E ela depois foi descobrir que ele era vice-presidente dessa plataforma. Essa Renata, jamais imaginei que ele fosse vice-presidente. Então, é uma gurizada que está trabalhando nessa área. Como é que está agora a questão de leis, de jurisdição, nessa área, então, das plataformas digitais, dos aplicativos? Inclusive, eu me dedico aos jovens um capítulo inteiro, né? Não só por ter mais facilidade, nascer na era da tecnologia, a geração que isso influencia, mas o jovem é vulnerável no mercado de trabalho, é aquele que está iniciando sem nenhuma experiência, que é mais difícil de ingressar no mundo do trabalho formal. Então, ainda mais essa questão que a gente está vendo agora, que CLT virou ofensa, né? É o trabalho informal. Então, a juventude ela vem muito para o trabalho informal, para o trabalho de prestação de serviço e se encontra na plataforma digital, né? Conseguir sua renda, às vezes no home office, às vezes sem sair de casa. Então, é um trabalho típico de juventude. Eu levantei algumas pesquisas de dados que realmente a maioria é abaixo de 30 que a gente coloca, que é o Estatuto da Juventude, né? Coloca a idade fixada dos jovens. Então, abaixo de 30 são jovens, de 15 a 30, que são os mais que vão para esse caminho e esse trabalho. Então, é uma fala que eu faço, claro, tem outras idades, outra faixa etária, mas o público que eu delimitei mais é a juventude, a nova geração e os novos modelos de trabalho indo para eles, né? E conta pra gente de que forma a legislação brasileira pode e precisa, né, mudar para garantir o direito desses jovens trabalhadores. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta você conta pra gente. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e seguimos hoje então com a doutora Juliane Marcelina Araújo, autora do livro Trabalho Plataformizado no Brasil, o Mercado Econômico e Jurídico na Era Social. E nós terminamos então o bloco anterior com a seguinte pergunta: de que forma a legislação brasileira pode e ainda precisa avançar para garantir o direito desses jovens trabalhadores? Porque é tudo muito novo. Você até comentou comigo que conforme você foi fazendo a graduação, o mestrado e o doutorado, a legislação foi mudando muito. Mudou muito. Porque o que acontece? As coisas às vezes primeiro acontecem para depois a legislação correr atrás. Né? Pelo menos na internet isso é muito... né, muito presente. Não, realmente, eu tive que correr atrás, era todo dia se modificando, projetos de lei sendo lançado. Mas, bom, nessa questão eu defendi a minha tese, então meu livro é da minha tese, e eu defendi que a CLT não suporta mais esse tipo de trabalho, mesmo a minha banca sendo contra. Jura? Mesmo Mas imagina banca... quantos anos tinha os professores da banca. Não, sim, teve porque dois que concordaram comigo. Também, não é, não? Isso, com certeza também. Né? E eu trago esse olhar que precisa ter garantias de direito, né? Vamos estudar o que teve de bom na CLT e transformar para essa nova modelo de trabalho, mas eu acredito que teria que vir uma outra carta, né, que computasse todas essas garantias para este novo modelo de trabalho, porque não é um modelo rígido de jornada como a CLT exige. Então, eu defendi e ainda coloquei no meu livro uma nova lei, né, que seria de modelo, né? A gente faz pesquisa, um modelo que garantiria para esses novos trabalhos, nessas nova renda, as garantias da CLT, né? As garantias boas que a CLT trouxe. E o que existe hoje? Existe alguma lei? Nada. Existe alguma... Não tem nada que formalize esse trabalho? Tem um projeto de lei, né, que foi lançado ano passado e ainda está sendo em discussão. E você tem ideia em termos de números, assim, a quantidade de jovens que está trabalhando nesse novo modelo de trabalho, a porcentagem? É um número bem significativo.
tá? Eu levantei em pesquisas no meu livro, assim, ó, trabalho informal, cada semestre vai mudando, então a gente vai acompanhando, né? Mas é um número bem significativo, né, que está do trabalho formal, que utiliza a plataforma como um trabalho. Então, é uma pauta muito importante que o governo, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando fazer discussões, eu até falo, como se produziu esse projeto de lei. O governo está esperando a juventude, os sindicatos conversarem com as empresas para achar um meio termo. E ele está meio se abstendo nesse novo projeto de lei. Então, é um projeto muito importante que tem que ser conversado. O sindicato também perdeu as forças, então a gente tem que ver a realidade brasileira, como é que está para a gente poder negociar certo. E eu fico pensando nesse novo modelo também a questão do sindicato, né? Porque o sindicato é uma união de forças. Isso. E eu penso que esse tipo de modelo é muito individualizado, né? Cada um na sua home office, cada um... Existe um sindicato que defenda esse novo modelo? Porque tem o sindicato da CLT, tem, né? Existe um movimento, vamos dizer assim, que defenda esse novo modelo? Então, na pandemia teve alguns movimentos, principalmente dos motoboys, que foi significativo, que mexeram em alguma coisa, até porque na pandemia eles fizeram uma lei que quem trabalhasse na plataforma digital do iFood, da entrega de alimentos, né? Entrega de alimentos, teria que pelo menos ter um seguro, teria que pelo menos ter o IPI, que era a máscara, só a máscara, né? Mas nada mais do que isso. Então, alguma coisa conseguiram só durante a pandemia. E aí depois isso não existiu mais. Não existe mais. Isso não existe mais. Então, agora está tentando se fazer uma lei, mas o sindicato, ele está realmente precarizado também, a juventude também não quer, né? Esse pessoal que está trabalhando, ele não quer se filiar a um sindicato. Né? Então, esses movimentos autônomos que estão dando alguma movimentação, algum empurro, porque realmente é individualista, né? Cada um vai se trabalhando por si numa plataforma, é uma pauta complicada. Porque não é aquele modelo que está todo mundo numa fábrica, numa firma, né? E juntos ali... Todos separados. Sei lá, vamos fazer uma greve, a gente tem que ter alguma coisa diferente, a gente tem que ter uma melhoria e tal. Agora, cada um na sua... Se bem que hoje tem a internet é poderosa também, né? Que é um outro meio de o Facebook, divulgação, o WhatsApp, que é onde as eles mídias se reúnem. sociais também são poderosas, que é um outro meio também de mostrar esse movimento, né? Ou de unir as pessoas também, uma coisa nova também dessa geração, né? E me diz uma coisa, esse livro, né, é uma adaptação da sua tese. E qual foi, então, a tese? Porque toda vez que a gente começa uma tese, a gente tem que ter uma pergunta. Uma pergunta, justamente. Qual foi o seu questionamento? Se a plataforma digital, né, ela traz um trabalho com segurança, né? A gente faz uma pergunta bem grandona na nossa tese. Mas o síntese disso é isso. Se há segurança na plataforma digital. Então, eu analisei também muito a questão da segurança. Exatamente, era um novo ponto que eu ia te perguntar. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, porque você traz na tua tese justamente essa rapaziada, né, que começou a trabalhar como entregador de alimento, de tudo, né, de medicamento. Hoje em dia tudo, restaurante, tudo a gente pede pelos aplicativos, né, e muitas vezes são jovens, né? A própria locomoção, né? Nos Ubers aí, não sei se eu posso falar, mas nos 99 e tal, tudo é aplicativo. Tudo é aplicativo. E aí, como é que fica a segurança dessas pessoas, né? Em relação ao trabalho? Eu me dediquei um capítulo inteiro para falar sobre segurança do trabalho e qual é o fundamento. E isso, para mim, são as melhorias que a CLT trouxe e que eu queria trazer também para esse novo modelo de trabalho. A segurança. Um EPI. Então, a gente dá algumas dicas ali, porque realmente o que acontece de fato?
Vamos lá, vamos pegar o exemplo da entrega de alimentos, e produtos, enfim, que é o mais comum quando a gente pensa em plataforma de trabalho. Vai lá sem vínculo nenhum, vai lá, se acidenta, e quem é que fica com prejuízo? Então, eles estão processando a empresa, o restaurante, que também às vezes é um trabalhador, que está aí ralando, né, que está botando também o seu nome na plataforma, e a plataforma sai isenta. Então, o que a gente verifica? Que deveria se exigir na plataforma alguma segurança, algum IPI, né, algum pagamento pelo INSS também, porque na verdade ele acaba até usando o SUS, e os nossos impostos também vão tudo, né, para uma questão que a plataforma devia arcar também. Então, a gente fala um pouco das plataformas e que ela tem que se ampliar mais, né, nessa questão da segurança. Então, é um dos principais pontos que a CLT trouxe de bom, que é a segurança no ambiente de trabalho, que a gente quer trazer também para esse contrato de prestação de serviço. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo e na volta, é claro, nós vamos falar sobre o lançamento do livro que vai acontecer em julho. A Júlia vai contar pra gente dia, horário, onde. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e seguimos a nossa conversa com a doutora Júlia Marcelino Araújo. Mas antes, nós vamos conferir o nosso tradicional quadro, o Book Envio, com dicas de leitura da nossa parceira, a editora Vitelli Publishing. Qual será a dica de hoje? Vamos ver? O Book Envio dessa semana apresenta a você Ambientalia, terceiro livro de poemas de Álvaro Vandelli Filho, e o segundo do autor, publicado pela Vitelli Publisher. A obra é marcada pela noção do funcionamento holístico do universo, com sua harmonia sensível, destacando os diferentes caminhos por labirintos poéticos. O autor faz do espaço poético uma busca pela transcendência do cotidiano. Traduz a ideia de que tudo o que existe no mundo está conectado e de que todas as ações humanas produzem impactos nas relações entre os seres vivos e o lugar que os constitui. Quer descobrir os segredos sagrados do universo? Venha percorrer os labirintos líricos da poesia prece de Ambientalia. Ai, maravilha! Sigam essa dica, hein? Voltando então, doutora Júlia. Ai, tô novinha para chamar de doutora. Mas que bom, né? Já que trilhou aí o caminho acadêmico, agora é só seguir em frente. Mas eu quero começar esse terceiro bloco, desculpe, falando então do lançamento do livro. Conta pra gente, convida o pessoal que está em casa a participar. Então, né, a minha tese virou uma publicação e a gente adaptou para livro. E fico muito feliz e muito honrada de convidar para o lançamento todos que quiserem vir, todos que se interessarem pelo mundo do trabalho e as transformações. Eu estarei lançando no dia 12 de julho, às 14 horas, 16 horas, 4 horas da tarde, num sábado, na Biblioteca da Unisul, aqui em Tubarão. Então vamos lá, então, dia 12 às 16 horas, na Biblioteca da Unisul. Sim. Conta pra gente, bom, a gente então viu um pouquinho do passado, né, que é essa tua trajetória na sua tese, o livro que está sendo lançado com toda essa questão jurídica, social, né, legal desse trabalho plataformizado, das plataformas, dos aplicativos, que todo mundo, acho que 100%, né, das pessoas hoje utilizam, né? E conta pra gente o que você acha desse futuro, no futuro não tão longínquo, né? Mas de que forma esses jovens hoje podem se beneficiar, né, desse meio legal, da justiça do trabalho,
para poderem legalizar a sua função, né, dentro do aplicativo, que às vezes a gente está falando da terceirização, né, dos entregadores e tal, mas dentro do próprio aplicativo também, eu acredito que tenha bastante trabalho terceirizado, né? Exatamente. Então, a modificação das leis para as plataformas, realmente a gente só vai vir com legislação, com o público se mexendo, com os legisladores se mexendo. Então, realmente a gente tem que votar bem. É uma democracia, a gente tem que votar e realmente nosso representante que está lá, é uma lei federal, então é os deputados federais, os senadores federais. Então, a gente tem que ir por esse caminho, porque, né, seguimos a legislação brasileira. Mas, para quem trabalha por plataforma menos famosa, vamos dizer assim, né, uma plataforma comum, ele vai ter que fazer ou a sua própria plataforma, tem que fazer o seu próprio contrato. E tem que estar bem estruturado esse contrato para prever questões que, se um trabalho CLT estava previsto, então ele pode transformar esse contrato também para, né, o contrato de prestação de serviço, que é o contrato dado pelas plataformas. E é um contrato que a gente está sendo usado muito em várias formas de trabalho, e o futuro do trabalho para mim é esse, contrato de prestação de serviço. Mas tem que estruturar muito bem as cláusulas, porque não vai ter aquela proteção. Até a Justiça do Trabalho, várias pautas está indo para a Justiça Estadual, então é nesse sentido. Novo modelo de trabalho, e a gente vai ter que garantir sem a proteção do Estado. Exatamente. E você acha que isso é um futuro próximo, futuro longínquo? Muito próximo, muito próximo. É para agora. É para agora. E você, dentro dessa área, como é que você pretende trabalhar? Porque você é advogada, né? A gente sempre assessora, né, os modelos de contrato, como a gente pode estar fazendo para a gente ser advogada, a gente gosta de prevenir para não dar problema lá na frente. É verdade. Então a gente trabalha muito com isso. A ideia é essa, né? Exatamente. Querida Júlia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Uma guria novíssima, já terminou ali o seu doutorado e lutando pela justiça do trabalho, trabalhando nessa área também na advocacia. Parabéns, sucesso e sucesso no lançamento do livro. Estaremos lá prestigiando, porque eu acho que é um assunto altamente necessário e atual que todos nós devemos conhecer, porque eu acho que vai... Agora mais os jovens, né? Mas eu acho que vai atingir, não tem como não atingir toda a população. Toda a população. É o mundo do trabalho, forma, né? Todo mundo que trabalha precisa também se atualizar, porque está vindo aí. Está vindo aí as mudanças. Tá certo. Muito obrigada, também estou muito honrada de participar. Obrigada, Júlia. E eu conversei hoje com a advogada, professora e pesquisadora, doutora Júlia Marcelino Araújo. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos promove saúde e bem-estar, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC e também no YouTube, no canal Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá, inscreva-se e acompanhe as nossas entrevistas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!